Olá! Hoje, nosso personagem será Mário de Andrade. Poeta, ficcionista e ensaísta brasileiro, Mário Raul de Moraes Andrade, nasceu a 9 de outubro de 1893 na cidade de São Paulo, onde morreu a 25 de fevereiro de 1945. Viveu no número 320 da Rua Aurora, onde seus pais, Carlos Augusto de Andrade e Maria Luísa de Almeida Leite Moraes de Andrade, também viveram. Considerado um pianista prodígio na infância, em 1911, se matriculou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde se diplomaria e se tornaria catedrático de História da Música e Estética. Ainda durante a infância recebeu educação formal apenas em música, sendo autodidata em história, arte e, principalmente, poesia. Tinha domínio sobre a língua francesa, tendo lido o poeta francês Rimbaud e os mais importantes poetas simbolistas franceses. Além de professor, Mário de Andrade exercia a crítica de arte em diversos jornais e revistas. Frequentemente, viajando pelo Brasil, estudava a cultura e o folclore do interior, se tornando mais do que uma pesquisa. Em 1927, quando passou a escrever um diário de viagem, intitulado O Turista Aprendiz, ao jornal O Diário Nacional. Junto ao texto vinham acompanhadas fotografias, mostrando a paisagem e as pessoas, que serviram para promover o projeto modernista e de propaganda ao seu trabalho no registro do folclore brasileiro. O que contribuiu, dentre outras coisas, em seu movimento pela criação do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, onde, como diretor, promoveu cursos de etnografia e folclore, bem como sua indicação ao Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em que regeu a Cátedra de História e Filosofia da Arte. Além de sua participação na criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em que orientou os primeiros trabalhos. Como poeta, estreou em 1917 com o título Há uma gota de sangue em cada poema, obra que publicou sob o pseudônimo de Mário Sobral, e que combinava traços parnasianos e simbolistas como era comum na época. Em 1922, lidera, juntamente com Oswald de Andrade, a Semana de Arte Moderna, e publica no mesmo ano sua obra, Pauliceia Desvairada, que apresenta sua virada estética em direção às técnicas modernistas. Sobre a Semana de 22, declara no livro Aspectos da Literatura Brasileira, de 1943, no texto, O Movimento Modernista, as seguintes palavras. A semana marca uma data, isso é inegável. Mas o certo é que a preconsciência primeiro, e em seguida a convicção de uma arte nova, de um espírito novo, desde pelo menos 6 anos viera se definindo no sentimento de um grupinho de intelectuais, aqui. Do primeiro, foi um fenômeno estritamente sentimental, uma intuição divinatória, um estado de poesia. Com efeito, educados na plástica histórica, sabendo quando muito da existência dos primeiros impressionistas, ignorando Cézanne, o que nos levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti, em plena Guerra Europeia, mostrando quadros expressionistas e cubistas. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram para mim a revelação. E delirávamos diante do homem amarelo, a estudante russa, a mulher dos cabelos verdes. E ao homem amarelo eu dedicava um soneto parnasianíssimo. Éramos assim. Foi desse período em diante que Mário de Andrade se projetou no cenário intelectual do país, se tornando uma espécie de guia espiritual das vanguardas literárias. Um exemplo disso é o efeito de seu encontro e troca de cartas com Carlos Drummond de Andrade, ao qual aponta outra compreensão de Brasil, na qual se valorizasse os traços para além do provincianismo que sufocava o poeta mineiro, e que lhe permitisse encontrar sua brasilidade. Definindo o modernismo como direito permanente à pesquisa estética, Mário de Andrade aplica esse princípio a toda a sua obra poética, na qual cada novo livro apresenta uma nova direção. O que caracterizou sua poesia como um todo, registrando o conflito entre a impregnação surrealista, responsável por certo hermetismo, e o anseio de ser compreendido, do qual resultou, muitas vezes, uma excessiva clareza que o aproxima do prosaico, numa tensão que culmina no poema O Carro da Miséria, de 1946, publicado neste mesmo ano, em seu último livro, Lira Paulistana, cuja poética tende à contenção e à síntese.
Sua ficção tem por característica o pragmatismo, pela necessidade comum de polêmica, pela qual ataque preconceitos e mitos da cultura brasileira. Sua obra mais famosa, Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, publicado em 1928, conjuga elementos comuns à epopeia, à rapsódia, ao lirismo, à história, à mitologia e ao folclore, traçando o perfil do herói de nossa gente, herói sem nenhum caráter, produto do cruzamento étnico e cultural, que Mário nunca desejou que fosse um símbolo brasileiro, quando o intuito sempre seja confrontar lugares comuns. Ainda nesta obra se vale de seus conhecimentos linguísticos para dinamizar os dialetos das regiões do país numa estilização da linguagem oral, procurando revitalizar a língua literária brasileira. Dentro de sua obra de prosa há contos notáveis, presentes no livro Contos Novos, de 1947, em que um quadro psicológico e sociológico da sociedade brasileira é apresentado, como nos contos O Poço, ou 1º de Maio. Mário de Andrade se destaca também como ensaísta, marcado pela preocupação nacionalista com que aborda vários pontos da criação artística. Em 1928, publica um ensaio sobre música brasileira, considerado uma das primeiras obras que deram aos estudos de folclore musical uma orientação verdadeiramente científica. Compôs ainda a letra e música de diversas canções e modinhas de cunho popular e analisou figuras e tendências das artes plásticas e da literatura. Em 1925, no ensaio A Escrava que Não é Isaura, indica a teoria sobre o papel do subconsciente na inspiração, a que a atenção do poeta define a forma estética, de cunho modernista, em que não se confunda lirismo com poesia, quando a desordem desta é somente aparente, posto que se trata de uma ordem outra, que parte do poeta e que não possui uma lógica intelectual independente, que concatene uma cadeia de imagens e ideias, tão ao gosto de paladares ávidos pela substituição de uma nova ordem por outra, mas sim que a superposição de imagens e ideias sobre a ordem vigente, como aquilo que não a destrua, mas a transforme, libertando a criação para a linguagem, capaz de questionar a própria geração da ordem. Assim, a concepção estética de Mário de Andrade evoluiu de uma preocupação com os fatores psicológicos da obra para uma consideração maior pela obra em si mesma, como trabalho de artesanato, sendo uma das principais influências sobre as atividades culturais no Brasil desde então. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui!